A história começa numa mansão de um nobre, onde um garoto cego chamado Conan tá lá cercado pelos seus entes queridos, todo mundo com expressões de compaixão no rosto e tudo mais. Desde sempre, todos falaram para ele que seus olhos não eram capazes de enxergar. Por isso, ele frequentemente se perguntava o que realmente significava ver. O seu pai explicou que enxergar significa ter a capacidade de perceber cores e formas e tudo mais. E aparentemente, Conan ficou cego justamente porque os seus olhos carregavam uma cicatriz do herói, a marca deixada pelo famoso cavaleiro Hister Tulia. Teria uma cicatriz dessas não é algo comum, diz pro seu pai. E por que Conan deveria se sentir orgulhoso disso tudo, né? Não envergonhado. Apesar disso, até mesmo as criadas cochicharam entre si, achando essa situação triste, sentindo pena dele. O Conan acabou ouvindo tudo, esses comentários ali, se perguntando por que alguém sentiria pena de outra pessoa só por ela não poder enxergar. Mais tarde naquele dia, seu professor de magia chega e uma criada conduz ele para a sala de estudos. No caminho, Kuran pergunta à criada se é mesmo necessário que aprenda magia. E ela responde que seria um desperdício, né, de talento se ele não aprendesse. Kuran nasceu com o brasão da água e ser capaz de usar a magia é uma habilidade muito boa. O motivo de orgulho que ele deveria levar a sério. Kuran parecia não ver sentido nisso tudo, mesmo que ele aprenda magia, ele ainda não poderia ir a lugar algum, porque ele é cego, vai precisar de alguém para guiar, e quando chega na sala dos estudos, ele é apresentado à sua professora de magia, Jenny, que diz ser uma honra ensinar a ele. Pouco depois, eles iniciam as aulas e Conan demonstra seu verdadeiro prodígio nisso tudo. Ele realiza seu primeiro feitiço com sucesso, logo na primeira tentativa, criando uma esfera de água, e como Conan não pode enxergar, ele não faz ideia de como o feitiço se parece. Jenny explica que no momento ele está usando magia da água para criar uma bola de água do tamanho de um globo ocular. E ouvindo essas palavras, Conan tem ideia repentina. Se ele se tornar bom bastante em magia, talvez ele consiga até criar novos globos oculares com os seus poderes que lhe permitiriam enxergar a paz daquele dia. Conan passa então a se alimentar de esperança de que por meio de magia um dia ele poderia formar as cores como todas as outras pessoas. Certo dia, durante o almoço, pela primeira vez, Conan ficou curioso sobre quais ingredientes estavam no seu sanduíche. A criada se aproximou e explicou cada um deles em detalhes. Cozinhar para ele, de repente, se tornar uma coisa muito gratificante. Acho que ele queria demonstrar interesse genuíno pela comida em si, né? E depois do almoço, sua tutora, Flora, encontra-se com ele para ler um livro e pergunta qual história ele quer ouvir naquele dia. Conan responde que ele quer ouvir a história do famoso cavaleiro Hister Julia, né? Flora hesita ouvindo isso, porque sabe que Hister é uma parte, um cavaleiro responsável, né, pela cegueira dele, e aí a criada percebe a hesitação e faz um sinal positivo dizendo que vai ficar tudo bem. Flora concorda, mas pede que Conan avise caso a história seja perturbadora demais. Conan promete que ele não vai se importar, explicando que ele está ansioso para aprender todo tipo de informação. Enquanto Flora começa a narrar essa história, Conan descobre que há um tempo ali houve uma guerra entre o herói do mundo e o Senhor dos Demônios. Rister, que era o herói da nação, finalmente derrotou o Senhor dos Demônios, mas perdeu um braço e uma perna durante essa batalha feroz. Desde essa guerra, de tempos em tempos, descendentes do herói nascem faltando alguma coisa, como, sei lá, um membro, a visão ou alguma outra parte do corpo. As pessoas chamam essas crianças de reencarnação do herói ou de cicatriz do herói. Apesar de ouvir isso tudo, Conan pensa silenciosamente que tudo não passa de bobagem, né? Ele sabe que essa é a vida dele e que realmente importa é o seu próprio poder mágico. Ele não precisa ser definido pela história ou outra pessoa, nem por lendas de heroísmo. O que ele pode fazer com a sua magia é algo que vai moldar o seu futuro, não os mitos, né, em torno da cicatriz do herói. Então ele decidiu firmemente que por meio do uso de magia vai aprender a dominar ela corretamente e eventualmente vai criar globos oculares para si mesmo usando magia. No entanto, todo esse treinamento mágico intenso acabou meio que sendo cansativo demais para o seu corpo jovem e, como resultado, ele desmaiou por conta do cansaço extremo. Aiko corre muito rápido até ele e leva ele de volta para dentro, para que ele possa descansar e clarear um pouquinho a mente. Depois de finalmente recobrar a consciência, Conan decide mais uma vez que ele precisa melhorar o seu talento ali. Ele precisa do conhecimento e de resistência física, porque, pô, desmaiar depois de um uso prolongado de magia é completamente inaceitável para alguém que almeja alcançar um objetivo tão ambicioso. Ele percebe que para conquistar usando magia ao longo dos períodos ali, ele também vai precisar fortalecer o seu corpo. Então, Laiko sugere que de alguma forma ele comece a praticar esgrima para desenvolver músculos e resistência, além de aumentar também a ingestão de alimentos para poder sustentar o seu corpo que estava em crescimento. Só que ela começa a explicar que tudo isso deve ser feito em fases cuidadosas e não tudo de uma vez, porque ele poderia acabar se machucando. Com esse plano em mente, Conan inicia o seu treinamento sob a tutela de um dos melhores espadachins aposentados do país,
o mestre Yoro. Embora o treinamento seja difícil e exaustivo, Kunan claramente progride de forma constante, pouco a pouco. Eventualmente chega a hora da sua aula de magia. Então, Jenny chega à área de treinamento e o mestre Yoro se afasta para dar um certo espaço para eles. Jamie se aproxima de Kunan e diz que estava impressionada, vendo que ele também começou a praticar esgrima. E ela confirma isso, né, explicando que vai precisar de uma enorme quantidade de resistência se quiser alcançar o seu objetivo. Jenny sempre conheceu Kunan como uma criança sombria e quieta, mas agora consegue ver claramente que algo mudou. Ele não se sente mais vazio ou perdido. Em vez disso, ele possui uma forte motivação que impulsiona ele cada vez mais para frente. Eles estavam iniciando a aula de magia e Jenny pediu a Kunan para repetir o feitiço que praticava, né, na última lição. Antes, o Kunan ele só conseguia conjurar uma única bola de água, mas agora ele cria facilmente 6 ou até 7 bolas de água ao mesmo tempo. Jenny acha isso completamente inacreditável, porque ela não ensinou nada de novo para ele. Ainda assim, ele conseguiu melhorar de forma tão drástica assim por conta própria, cara. O que é impressionante. Enquanto isso, a princesa Mira, noiva do Kunan, estava programando ir visitar ele naquela tarde. Ela se sente hesitante em relação ao encontro porque o Kunan sempre foi excessivamente sombrio para o seu gosto. Ela entende que esse casamento político é o seu dever, né, como membro da realeza, mas tem dificuldade de imaginar passar o resto da vida com alguém que parece tão distante. No entanto, quando ela chega na mansão, percebe que imediatamente algo está diferente. Kunan demonstra uma nova energia, até mantendo uma conversa envolvente com ela. Ele mostra a magia da água que ele vem praticando constantemente e Mira acha ele genuinamente interessante. Eles acabam passando o dia inteiro juntos, se divertindo bastante. Na viagem de carruagem de volta para casa, Mira então começa a acordar pensando nele e se vê ansiosa pelo próximo encontro. Kunan, por outro lado, percebe que talvez tenha dado Mira como garantida por todo esse tempo. Por causa disso, ele vai ao encontro de Flora e pede que ela lhe ensine como se tornar um verdadeiro cavaleiro, alguém realmente digno de Mira. Mais tarde naquela noite, Jenny reflete sobre o progresso de Kunan e não consegue ignorar o fato de que ele foi capaz de conjurar 7 bolas de água ao mesmo tempo, algo que nem ela mesma consegue fazer. Kunan claramente dominou a água elemental, né, restando a ele muito pouco para ensinar. Então, como ainda precisa justificar o seu pagamento, ela decide mudar sua abordagem de ensino. No dia seguinte, durante o treinamento, Jenny sugere dividir a magia da água em etapas separadas, como produzir a água, fazê-la flutuar e manter o formato da bola. Para demonstrar, ela cria 2 bolas de água, uma quente e outra fria, e explica que controlar o estado da magia é o que separa os feiticeiros iniciantes dos verdadeiros profissionais. Kunan decide tentar essa técnica com seriedade e, usando a sua magia, despeja um pouco de água num copo. Em seguida, entrega o copo a Aiko e pede que ela prove. Aí, quando ela deu um gole, Aiko fez uma pausa antes de dizer que, estranhamente, a água tem o gosto de maçãs. Jenny tenta ao máximo não demonstrar, mas fica claramente irritada e frustrada por Kunan estar mais uma vez dominando a habilidade quase que imediatamente depois dela apresentá-la. Naquela noite, Kunan permaneceu acordado o tempo todo, praticando constantemente e tentando dominar completamente a técnica que Jenny ensinou a ele. Ele se concentrou profundamente em visualizar maçãs na sua mente, e embora consiga recriar claramente a sua forma no seu aroma e tudo mais, ainda não consegue imaginar corretamente as suas cores, o que se torna um problema sério para ele, porque sem conseguir perceber as cores, ele jamais seria capaz de criar globos oculares que ele deseja. Mesmo assim, Kunan se recusa a desistir e jura continuar tentando até conseguir, não importa quanto tempo isso leve. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Kunan tenta usar magia mais uma vez, formando uma bola de água. Enquanto move cuidadosamente a esfera flutuante sobre as maçãs na mesa, ele acaba se levantando subitamente em choque. Aiko rapidamente pergunta o que aconteceu e Kunan explica, animado, né, que por meio da sua magia agora ele consegue ver as cores. A princípio, Aiko não acredita, que acha que ele pode estar imaginando coisas, mas Kunan prova, afirmando com confiança de que tem 2 maçãs verdes e 3 maçãs vermelhas na tigela. Quando ela confere e percebe que ele está certo, ela fica tomada pela alegria e abraça ele com muita força para comemorar. Aiko imediatamente relata esse desenvolvimento incrível ao pai de Kunan, explicando que ele agora consegue usar magia para enxergar cores. Ele acrescenta que, quanto mais perto o objeto estiver e mais clara for a sua forma, mais precisamente ele consegue identificar a cor apenas tocando aquele objeto. Aiko também menciona que essa nova habilidade permite que Kunan leia livros, já que ele consegue seguir, né, a tinta nas páginas, reconhecendo as cores. Embora ainda não tenha aprendido a ler as letras corretamente, ela acredita que com o tempo ele vai ser capaz de fazer isso. O pai de Kunan ficou radiante ouvindo essa notícia e sente orgulho profundo ao ver que o seu filho estava fazendo um progresso tão real e significativo.
No dia seguinte, Conan tenta surpreender Chani antes da sua chegada, criando uma enorme bola de água vermelha usando a sua magia. Só que, justamente enquanto se concentra, o resto da família aparece de repente, assustando ele bastante. Ele perde a compostura, fazendo com que a água vermelha exploda e espigue, né, por todos os lados, cobrindo completamente ele e Aiko. Conan acaba percebendo como se ele tivesse encharcado de sangue, e isso faz com que a mãe entre em pânico de terror e desmaie na hora. Conan não faz ideia do motivo da sua mãe ter desmaiado do nada, então Aiko explica que o sangue é vermelho. É por isso que a mãe acabou se assustando um pouco. O pai de Conan imediatamente o repreende por ter assustado a sua mãe e pune cortando sua mesada por 2 meses. Quanto a Aiko, cara, ele anuncia que o salário dela vai ser reduzido por 3 meses. E como Aiko é totalmente motivada por dinheiro, ela só desmaia no instante em que houve essa punição. Enquanto isso, Jenny observa toda a cena se desenrolar de trás de um arbusto próximo, e vendo tudo isso, ela percebe que Conan é muito mais talentoso do que jamais imaginou. Com a velocidade do seu crescimento absurda, ela passa a acreditar que ele pode um dia conquistar a maior honra do mundo, que era o título de feiticeiro Cerulil. Alguns dias depois, o pai de Conan diz ao filho mais velho que quer mandar o caçula para uma escola. Surpreso, Ichigo começa a apontar que o seu irmão nunca viu o mundo exterior. Kurion concorda com isso, dizendo que, ele tem que garantir que o seu irmão mais novo consiga se adaptar bem no mundo real. E ouvindo isso, Ichigo de alguma forma se lembra de que um dia que sua própria infância, quando estava levando o irmão para fora para brincar. Na época, Conan estava com medo, então o irmão se ofereceu para segurar a mão dele o tempo todo. Só que quando ele se virou para conduzir Conan para fora, ele tropeçou nas escadas e caiu. Quando a lembrança termina, Ichigo começa a pensar ali escondendo seus próprios medos e garante ao pai que faria melhor pelo seu irmão. No dia seguinte, Aiko observa com curiosidade enquanto Conan mexe no recipiente com água. Ele explica que aprimorou o recipiente com magia para usar ele como um divertido dispositivo de adivinhação. Aiko imediatamente pede que Conan use o recipiente para encontrar o seu amor perdido há muito tempo, Wilt, e saber que ele ainda está vivo de alguma forma. Então ele diz que está ali em plena forma. Em seguida, ele se pergunta a Conan se poderia encontrar seu futuro marido, e ele tranquiliza ela, dizendo que uma mulher bonita como ela não teria falta de pretendentes, entendeu? Observando os dois então trocarem brincadeiras bobas, Flora não consegue deixar de se perguntar se ensinar Conan a fazer piadas foi realmente uma boa ideia. Depois disso, ela se senta com ele para uma lição. Observando seu aprendiz brincar, ela se pergunta se ele se tornaria um mulherengo superficial e seguir pelo caminho do humor. Ainda assim, ela se sente feliz ao ver quanto ele mudou, já que agora sorri com muito mais frequência. Depois da lição ali, Aiko leva Conan para fora da casa para encontrar o seu pai. Sentindo frio, Aiko pede para Conan fazer algumas esferas de água quente, porque de criar esferas o cara é especialista, né? Depois de criar as esferas, Conan ficou preocupado, achando estranho que seu pai queira ver ele tão tarde assim. Aiko acha que ele vai ficar bem, já que não fez nada de errado, né, para poder irritar o pai, exceto aquele incidente do sangue, né, algum tempo atrás. Kunan lembra de que foi ela quem incentivou a fazer aquilo tudo, mas diz que não se importou, porque ele gostou da experiência. Algum tempo depois, eles chegaram à propriedade principal, onde o mordomo-chefe Balon recebe eles, e em seguida o irmão de Kunan se aproxima e começa a conduzir ele e Aiko até os aposentos do pai. Quando eles caminham juntos, o irmão de Conan se pergunta se ele precisa de ajuda, né, para se locomover, e Conan balança a cabeça, lembrando ele de que agora ele consegue perceber muito bem o ambiente ao seu redor. O irmão assente, ainda se sentindo um pouco inseguro, né, por causa da última vez que cuidou dele e o garoto caiu. Logo, eles entraram numa sala onde os dois pais ali de Conan aguardavam eles, e depois que o Conan e seu irmão entraram, Aiko e Balon permaneceram do lado de fora. Então, Curion perguntou a Conan se ele tem interesse em frequentar uma escola de verdade. Conan recusou, dizendo que ele não quer dar trabalho aos outros para cuidar dele o tempo todo e tudo mais, e depois de explicar que ele estava focado em algo importante, né, para ele em casa, Conan pergunta se é um problema não ir à escola. O seu pai explica que mesmo que as crianças nobres sejam obrigadas a frequentar a escola, ele conseguiu uma permissão especial para o imperador para poder manter Conan em casa por causa da sua deficiência. E o Conan ficou indignado, porque, ele sentiu o cheiro de nepotismo ali, mas Curion lembrou de se concentrar no assunto em questão. Em seguida, pede a Conan, reconsiderando essa decisão ali, né, de ficar em casa e tudo mais, só que o Conan evita a pergunta e, em vez disso, pede ao pai que restaure a sua mesada. E isso deixa Gurion furioso, né? Ele entra numa discussão com o Conan. Felizmente, a sua esposa lembra do seu verdadeiro objetivo, fazendo com que ele se acalme. Então ele explica a Conan que ele precisa ir para a escola por causa de Mira. Ele lembra a Conan que qualquer nobre que não cumpra o seu dever é rejeitado pela sociedade. Assim, Mira seria assediada por todos caso se casasse com um garoto analfabeto. Ouvindo isso, Conan reconsidera sua decisão e concorda em ir para a escola. O que ele não faz por causa de uma mulher, né? Como Conan se sente chateado por todo esse transtorno,
Kuran o tranquiliza dizendo que ele só precisa comparecer aos exames ali de progressão realizados todos os anos. E ele explica que Kunan só precisaria visitar a escola 5 vezes para poder fazer os exames e assim receber o seu certificado de formatura, o que deixa o garoto aliviado. Ichigo também lembra Kunan de que ele e Mira são seus verdadeiros veteranos, então poderiam orientar ele na escola. A mãe de Kunan se levanta animada para providenciar o uniforme adequado para o filho. Enquanto chama Aiko e sai com ela para poder tirar as medidas do Kunan, Ichigo a acompanha. Furion o interrompe, alertando aos outros nobres que poderiam incomodar Kunan e Mira na escola, e Ichigo entende isso daí e promete fazer o possível para poder cuidar do seu irmão. No dia seguinte, Kunan conta a Mira que vai começar a escola. E aí ela sorri, tá feliz por poder passar mais tempo com seu noivo, né? Kunan admite que tá um pouco assustado, mas acha que ele pode acabar se metendo em certos problemas por causa dos admiradores ciumentos dela. Mira hesita e age como se isso não fosse um problema. Então, Kunan se pergunta se ela não é popular na escola. Ela rapidamente balança a cabeça, admitindo com orgulho que 5 garotos já demonstraram interesse por ela. Kunan suspira, percebendo que ele precisa se preparar para lidar com alguns adolescentes ciumentos. Mais tarde, ele veste o uniforme para ir para a escola e quando Kunan sai de casa para pegar a carruagem, Aiko começa a elogiar ele exageradamente pela sua aparência elegante. Kunan brinca com ela sobre seus bons looks antes de entrar na carruagem. Antes de partirem, ele usa magia de água para poder revestir os pneus da carruagem com um gel amortecedor. E por fim, Kunan se despede da família e segue em direção à cidade. Durante o trajeto, Ichigo comenta que os pneus estão passando por uma forma que realmente é suave ali pelo terreno e tal, que é um lugar irregular. E o Kunan explica que ele projetou um feitiço para garantir uma viagem confortável, já que eles poderiam acabar com as dores nas costas por causa daqueles solavancos, né, da estrada e tudo mais. Se sentindo orgulhoso das suas habilidades, ele se pergunta no futuro se poderia conseguir um emprego como prestador de serviços mágicos. Ichigo então pergunta se ele estava nervoso com a escola, e Kunan balança a cabeça dizendo que agora ele ficou muito mais forte. E ele agradece Ichigo por todas as vezes que ajudou e pediu desculpas também por ter sobrecarregado ele por certas condições. Kunan também diz a Ichigo para parar de se preocupar com ele, em vez daquela vez que se machucou, quando estava sob a supervisão dele e tudo mais. E o Ichigo ficou surpreso. Mas o Kunan diz que agora ele está determinado a continuar avançando por conta própria ali, né? Não importa o obstáculo que surgir no caminho dele, ele vai continuar para frente. Ichigo sorri, feliz por ver que seu irmão mudou em relação ao passado depressivo que ele tinha. De repente, Kunan começa a exagerar, dizendo que estava ali sobrevivendo ao resto do mundo, e isso só meio que ele tinha que aproveitar a vida dele da maneira correta. E no fim, Ichigo mais uma vez perguntou se a criada não seria responsável pela mudança repetida na personalidade do seu irmão. À medida que ele se aproximava da escola, Ichigo se surpreende percebendo que Kunan ele consegue detectar todas as pessoas ao seu redor. Logo, eles chegam na frente do prédio da escola e Kunan desce da carruagem. Mira corre para cumprimentar o seu noivo, que começa a elogiar ela sem parar, dizendo o quanto ela é bonita, e Mira sorri e entra na brincadeira, deixando Ichigo completamente confuso. Em seguida, Mira de alguma forma se vira para poder conduzir Kunan para dentro, mas só que ele permanece parado no mesmo lugar. Enquanto Mira fica confusa, Kunan presta atenção em todas as vozes que ele ouve vindo de dentro do prédio. Embora sinta que tem uma certa pressão, né, por enfrentar tantas pessoas, dessa vez ele se sente confiante de que ele vai conseguir lidar com isso. Quando ele está totalmente preparado, Kunan estende a mão para Mira e pede que ela acompanhe ele, como se fosse uma donzela delicada. Ela sorri e concorda. Enquanto isso, em outra parte da escola, a professora especial de Kunan, Cass, se pergunta por que o seu novo aluno ainda não chegou. Sabendo que Kunan é o filho de um marquês, ela começa a questionar se a professora, tão inexperiente quanto ela, realmente é capaz de ensiná-lo. Cass, então, ouve algumas garotas ao seu redor, suspirando, né, por um novo aluno bonito e tal, enquanto ela observa ele em choque. Kunan, então, caminha do lado da sua noiva, e Cass rapidamente se recompõe, alcança ali os dois, se apresentando como a nova professora dele. Kunan retribui o cumprimento de maneira feminina, explicando que estava interpretando o papel de uma dama delicada, e isso deixa Cass completamente atônita. Mas o sino da escola toca e tira aquela situação constrangedora. Em seguida, Mira e Ichigo deixam Kunan com a sua professora e seguem para suas próprias aulas. Depois que os dois se afastam, Cass pensa que, de alguma forma, vai ter muito trabalho com um aluno esquisito por perto. Alguns estudantes observam Kunan de uma janela e um deles comenta que Kunan é abençoado com a cicatriz do herói. Com isso, o príncipe fica irritado. Ao perceber a sua raiva, os lacaios do príncipe, ele rapidamente encobre ali os elogios com insultos falsos, então o príncipe se vira ordenando que o grupo siga o garoto. Enquanto isso, Cass se prepara para aplicar o exame de nivelamento de Kunan em uma sala privada ali, né? E ela pergunta ao Kunan se ele sabe do que se trata, e ele acena de forma afirmativa.
Cass explica que, embora o exame normalmente seja feito em longos intervalos entre eles, Conan pode realizá-lo no período mais curto. Conan ficou confuso, então revela que o pai dele negociou com o rei para conseguir uma exceção especial para o filho. Conan então comenta que o seu pai, na verdade, é um amigo próximo do rei. Mesmo assim, ele não consegue evitar de se sentir culpado, né, por seu pai ter recorrido ao nepotismo ao seu favor. Conan pede desculpas a Cass por pressionar a escola, né, por causa dele, mas ela finge ignorar. No entanto, ele continua falando e começa a reclamar sobre a corrupção generalizada, né, do dentro e tudo mais, na sociedade nobre. Cass entrega silenciosamente a prova a Conan e tentando desviar a atenção dele para uma outra coisa. Conan ignora, continuando insultando seu pai corrupto, então Cass finalmente implora para que ele pare de envolver ela na política da alta sociedade. Pouco tempo depois, ela pega as provas de Conan, se senta sozinho para corrigi-las. Como Conan não parava de falar sobre as famílias nobres, Cass espera que as respostas dele sejam horríveis. Só que quando ela viu a prova, ela ficou chocada, vendo que todas as respostas estavam certas. Em outro lugar, Conan vai à cafeteria almoçar com Mira. De repente, o príncipe Lyle chega lá. O grupo dele começa a interceptar o Conan e o Lyle ele chama sua irmã, fazendo com que ela fique nervosa, comece a ajeitar sua roupa. Conan se pergunta quem interrompeu e dá um passo à frente para confrontar Lyle. E aí, cara, atrás dele, Ichigo se aproxima, chocado ao ver o membro da família nobre assediando seu irmão. Enquanto isso, Lyle insulta Conan por ter ficado noivo da sua irmã, apesar da sua deficiência. Embora Mira fique um pouco magoada com isso, ela se sente impotente para poder enfrentar o seu irmão mais velho. Conan percebe o desconforto dela, se prepara para punir Lyle. Antes que ele possa agir, Ichigo aparece, intervém ali para poder mediar aquela situação. Infelizmente, Lyle se irrita e ordena que ele saia do caminho. Enquanto Ichigo se sente encurralado, Conan usa discretamente uma magia de água para poder reunir água ao seu redor. E depois ele direciona tudo para a calça de Lyle, fazendo ele parecer que o príncipe se mijou. E o Conan, cara, então ele aponta ali inocentemente que o príncipe estava com uma mancha molhada na calça, o que choca todo mundo. Lyle ficou envergonhado, né, e afirma que ele não fez nada, mas rapidamente deixa o local e se limpa. Depois que ele sai, Ichigo percebe imediatamente que Conan pregou uma peça no príncipe. Ele pergunta ao irmão se foi ele quem mexeu com Lyle, mas Conan finge não saber de nada. Ichigo, então, se senta com Conan e Mira para poder almoçar, e depois que todos pegam a sua comida, Conan pergunta a Mira quem era Lyle. Ela explica que ele é o seu irmão mais velho, e Conan fica triste por ele ser tão cruel com ela. Conan agradece Ichigo por sempre ser um irmão gentil com ele. Enquanto isso, Ichigo se sente apavorado, já que Conan acabou de humilhar o príncipe da realeza em público, e Mira pede para que ele pare de se preocupar, mas Ichigo sabe que logo eles vão ter problemas. Em outro lugar, Lyle se afasta pisando muito forte, furioso com a humilhação que ele acabou de passar. Todos se perguntam por que Lyle ficou abertamente diante de todos ali e nem sequer tentou esconder a sua atitude violenta. Mira é a primeira a usar a sua opinião, presumindo que Lyle provavelmente agiu dessa forma para manter ela sob controle. Ela explica que Lyle é o sexto príncipe, enquanto ela própria é a nona princesa, que naturalmente é colocado abaixo dele na hierarquia real. Só que Mira de alguma forma continua apontando que, como agora tá noiva de Conan, a situação mudou um pouquinho, né? Porque Conan carrega a cicatriz do herói e também é o feiticeiro altamente competente. Por causa disso, a posição dela na sociedade aumentou drasticamente. Além disso, agora que Conan fez oficialmente a sua estreia na alta sociedade, tanto o status dele quanto o de Mira seriam naturalmente considerados superiores a de Lyle. Ao ouvir isso tudo, Conan admite que parece complicado demais para ele entender completamente isso tudo. Então, Mira simplifica a situação e diz que realmente o que importa é que ela está feliz por estar noiva dele. Conan sorri e diz que também fica feliz ao ouvir isso. Ainda assim, ele comenta que talvez fosse uma boa ideia aí pedir desculpas a Lyle só para evitar problemas futuros. No momento em que ele diz isso, tanto o Ichigo quanto o Mira rejeitam imediatamente a ideia e dizem para ele nem pensar em fazer algo assim. Pouco tempo depois, os dias passam muito rápido e chega o dia da prova final de Conan. Antes de sair, ele encaixa uma última e curta sessão de treinamentos com Jenny e durante o treino, Conan cria uma esfera de água e então transforma ela severamente numa bola sólida de gelo, moldando o tamanho da sua maçã. Ao ver isso, Jenny fica genuinamente impressionada, comentando que Conan evoluiu em tão pouco tempo muita coisa. Mais tarde, naquela tarde, Conan chega à academia e se prepara para a prova final. Ele olha ao redor e sente-se um pouco animado, porque o lugar agora realmente parece que transmite uma sensação de escola de verdade. A professora Cass se aproxima dele e lhe deseja boa sorte, embora acrescente que Conan provavelmente não precisaria dela, né, considerando o quão habilidoso ele se tornou. Logo depois, vários outros alunos se reúnem e pedem a Mira que apresente o seu noivo a eles.
Com essa deixa, Conan se aproxima formalmente ali e apresenta como um noivo de Mira e o irmão mais novo de Ishio. Aí, cara, ele assume uma postura mais educada, mais charmosa, cumprimentando todo mundo, dizendo que é um prazer conhecer todos. Depois de observar o seu comportamento e a maneira como ele fala, os outros alunos formam indiretamente a impressão de que Conan é um verdadeiro cavaleiro. Ao mesmo tempo, Lyle permanece afastado, perto da janela, encarando do lado de fora, enquanto silenciosamente trama, elabora alguma coisa ali, o próximo plano dele. Seus pensamentos são interrompidos quando algum dos outros alunos o chamam e dizem para ele ir para a sala de aula, né? Porque a prova final estava prestes a começar. Lyle responde de forma arrogante que vai quando bem entender. E os outros rapidamente lembram de que a prova final vai ser realizada de uma vez só e que se ele não aparecer agora, ele vai perder ela. Lyle observa as expressões no rosto dos seus colegas e fica furioso, percebendo que esses covardes não têm coragem de dizer nada na cara dele e preferem falar pelas costas. Essa constatação apenas alimenta ainda mais a sua irritação. Só que nesse momento, Conan de repente se ilumina ali com uma expressão animada. Ele dá um passo à frente e segura as mãos de Lyle, apresentando-se formalmente, já que não teve a chance de fazer isso adequadamente num outro dia. Conan aperta firmemente a mão de Lyle e começa a sacudir ela várias e várias vezes com entusiasmo. Lyle reage imediatamente, lembrando Conan que nunca lhe deu permissão para falar com ele, muito menos para tocar na sua mão daquela forma. Conan se desculpa muito rápido por ser mais rude, né? Mas, em vez de recuar, ele imediatamente começa a encher Lyle de elogios. Os elogios incessantes fazem com que Lyle acabe corando, apesar de ser arrogante demais, né? Todos ao redor percebem quando ele está desconcertado, e em pouco tempo os alunos começam a rir, divertidos com a cena, já que nunca imaginaram que Lyle pudesse reagir dessa maneira. Pouco depois, todos se sentam para a prova final, que vai começar. Não leva muito tempo para que as provas sejam corrigidas e a professora Cass se posiciona diante da turma anunciando os resultados. Ela se vira para o quadro e desenha uma flor nele, sinalizando que os alunos foram aprovados. A sala de aula explode em comemorações enquanto os estudantes se parabenizam por terem passado com sucesso na prova final. Com o exame concluído, Conan parte na sua carruagem acenando e se despedindo a todos, dizendo que espera cruzar com eles novamente algum dia. Quando Conan retorna à mansão, ele imediatamente retorna ao seu treinamento com Jenny e ela pede que ele crie uma esfera de água depois de dividida em 10 partes separadas. Conan faz exatamente como instruído, mas então diz a Jenny que vinha trabalhando ali em um pequeno truque próprio. Para demonstrar, ele transforma uma das esferas de água num pássaro que bate as asas e sai voando. Jenny fica completamente sem palavras com o que acaba de presenciar. Depois de um momento, ela cai de joelhos, percebendo que quase não tem mais nada que possa ensinar a ele. Logo depois, os dois se sentam para poder desfrutar de um chá juntos. É então que Jenny finalmente decide ser honesta e conta a Conan a verdade. Ela realmente não tem mais nada a lhe ensinar. Ela explica que já dominou a magia elementar e que assim que começar a aprender feitiços mais avançados, vai superá-lo em pouco tempo. Jenny admite que isso já vem acontecendo há muito tempo e que por isso que ela continuou criando exercícios de treino diferentes e aparentemente aleatórios, movida pelo desespero. Ao ouvir isso, Conan se levanta imediatamente em objeção. Ele diz que já estava ciente disso, mas que justamente esses exercícios ajudaram ele a ampliar o alcance mágico. Ele afirma com convicção que se não fosse por esses treinos, nunca teria chegado tão longe. Conan pergunta se Jenny está tentando desistir porque o pagamento é baixo e diz que, se for esse o caso, ele pode simplesmente pedir ao seu pai que aumente o salário dela. Só que Jenny balança a cabeça e explica que, na verdade, é exatamente o oposto. Ela diz que acha insuportável continuar recebendo um pagamento tão generoso quando já não tem mais o papel adequado para cumprir como professora dele. Jenny então se aproxima de Conan, coloca a mão sobre os seus ombros, olhando diretamente nos olhos dele enquanto diz que realmente chegou ao seu limite e não tem mais nada para te ensinar. Conan se recusa imediatamente a aceitar isso. Ele diz que quer que ela continue criando aqueles pequenos exercícios, mesmo que não passem de truques para enganá-lo. Ele afirma que não se importa de ser enganado, desde que isso signifique continuar ficando mais forte. Mas Jenny apenas encara Conan nos olhos e diz firmemente que não pode mais fazer aquilo. Depois de dizer isso, ela se vira e vai embora. Enquanto caminha de volta para casa, ela começa a refletir sobre todas as coisas incríveis que Conan conquistou até agora e começa a acreditar que ele talvez realmente tenha o que é preciso, né, para se tornar um feiticeiro cerúleo. Esse pensamento desperta subitamente uma explosão de motivação dentro dela, e ela diz a si mesma que se Kuna não consegue, ela também vai conseguir. Ela se recusa a perder para o próprio aluno, percebendo que ainda não é tarde demais para se esforçar. Enquanto isso, de volta à mansão, Aiko informa Conan que Flora também deixou seu cargo, já que Conan concluiu seu currículo e se formou oficialmente na escola para crianças nobres. Assim, a obrigação dela também chegaram ao fim. Conan fica um pouco triste por nunca ter tido a chance de se despedir adequadamente dela. Porém, a criada explica que Flora não se despediu porque sabia que acabaria desabando em lágrimas. Ao ouvir isso, Conan decide que ele enviaria uma carta para agradecer ela diretamente por tudo que fez. Mais tarde naquela noite, durante o jantar,
Conan conta ao seu pai, Arson, o que aconteceu com Jenny e como ela renunciou seu cargo da sua professora de magia. Ela explica que Jane acredita que Conan merecia um mago excepcionalmente talentoso como instrutor. Enquanto refletem sobre isso por um tempo, Isho tá lá, de repente se lembra dos rumores sobre o extraordinário feiticeiro real, conhecido pelo nome de Zeon. Conan imediatamente diz que quer Zeon como um novo professor de magia. Só que Arson intervém na hora e descarta a ideia, dizendo que isso não seria possível, porque é simplesmente impossível convidar um feiticeiro real para ensinar ali. Aparentemente, os feiticeiros reais são figuras de altíssimo prestígio nesse reino, que respondem apenas ao rei ou a membros da família real. Além disso, eles raramente deixam o castelo, o que torna extremamente difícil entrar em contato com eles. Ao ouvir isso, Conan tem uma ideia. Ele planeja acompanhar o seu pai quando visitar o castelo, se perder propositalmente durante a visita e quando um dos feiticeiros reais vier ajudá-lo, convencê-lo a ajudar de alguma forma a aceitar como aprendiz. Só que Arson rejeita o plano imediatamente assim que escuta. Ele diz a Conan que, cara, é uma ideia muito idiota, cara, porque uma taxa de sucesso é inferior a 10% e afirma que não tem a menor chance deles levarem isso adiante. Portanto, Conan deveria simplesmente esquecer o assunto. Só que depois que a mãe de Conan lança ali para Arson um olhar suplicante, ele muda de ideia na mesma hora e diz que vai falar com o rei para ver o que pode fazer. Alguns dias depois, um grão-mestre recebe o pedido formal de Conan para ser treinado por um feiticeiro real. No início, o grão-mestre ele não parece nem um pouco impressionado com a solicitação e está prestes a jogar ele de lado. Só que percebendo que o pedido veio de Conan Guran, o portador da cicatriz do herói, o grão-mestre fez uma pausa, claramente intrigado com isso. E assim a gente finaliza mais um episódio aqui no canal. Eu espero que vocês estejam curtindo. E se tiverem curtido o nosso anime do Ceguinho, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para a gente acompanhar muito mais histórias como essa daqui. Eu vou ficando por aqui, galera. Aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!